Olá, bem-vindos ao Memórias à União, um projeto da EPC que resgata histórias de pessoas que tiveram uma relação de trabalho, uma relação comercial com a União. E hoje nós estamos recebendo no projeto Dejaci Araújo. Dejaci Araújo é simplesmente o funcionário mais antigo em exercício ainda na União. Ele trabalha todos os dias aqui na União. Dejaci, como é que começou a sua história com a União? Eu sou gráfico, né, por essência, que eu comecei minha vida em gráfica, né? E cheguei aqui a convite do então diretor técnico, que era Luiz Ferreira da Silva, né? Na época a diretoria era formada por diretor-presidente Carlos Vieira da Silva, diretor administrativo, que era Carlos Alberto Silva, que era filho do brigadeiro Firmino Aires, na gestão de Hernandes Sato, né? E o diretor técnico? Diretor técnico é Luiz Ferreira, né? Ferreira. Ferreirinha, né? Que foi convidou. Eu vim aqui a União estava passando uma fase de transformação. Ela passava da parte do processo tipográfico para offset, né? Com inovação na parte de máquina nova, né? Com novos equipamentos, né? Adaptação, mão de obra e tal. E foi comprado na época a impressora, essa que hoje está aí ainda, né? A Cotrel, né? A rotativa, que faz o jornal, a rotativa, né? O jornal que saiu do tipográfico, né? Do chumbo, e passou a ser feito em offset, né? Impresso na rotativa, né? Foi inaugurado aqui, acho que, se não me engano, foi em agosto de 74, por aí, agosto, setembro, quando eu cheguei, né? E daí eu vim para cá para cuidar dessa parte de arte, que eu já tinha uma experiência de gráfico, eu já vim de gráfico na época da Interplan, né, de obra de Machado. E aqui eles foram implantados, né, já tinha algumas máquinas offset. A gráfica, ela atendia o Estado, né, sempre atendeu, né, uma boa parte da demanda do Estado. E a gente começou a competir, né, nessa parte comercial, né, atendendo a parte de formulário do Estado, era feita aqui CAGEPA, DR, órgãos do Estado, no governo do Estado e tal, a própria Secretaria de Comunicação, e eu fiquei, né, daí eu passei a ocupar outros cargos, né, fui gerente. Mas ainda voltando, só para tu trabalhavas na arte e finalização, na criação, na impressão, na produção, como era o teu trabalho quando você chegou aqui na União? Não, eu nunca fui da parte gráfica, assim, a arte, né? Eu sempre trabalhei eu fui impressor, né? Trabalhei... Ah, trabalhasse na impressão? Mas aqui não. Lá eu trabalhei impressão e lá eu era da parte de digitalização, né? Quando eu saí de lá, eu era digitalizador, né? E depois fui chefe de acabamento gráfico, né? Chefe das oficinas, né? Certo. Como aqui na época a arte e a impressão eram um departamento só, eu fiquei na parte de arte, mas só acompanhando a pré-impressão, né? Acompanhando, eu tinha noções, né? disso aí, mas não era o design gráfico que hoje é, não. E essa sua experiência com a gráfica veio de onde? Como foi? Você começou a trabalhar na Interplan? Como foi que você chegou nas artes gráficas? Olha, primeiro eu falei, né? Eu vim lá da escola profissionalizante do Padrão na Torre, né? E lá era tipográfica, né? Lá eu comecei a trabalhar na parte de composição de chapas tipográficas através de tipos, né? Fui para corte, trabalhei com cortador, fui impressor de tipográfica também lá, né? Trabalhei no almoxarifado lá. Depois fui para a parte, quando ele começou a trabalhar com jornais, fazia jornais para fora, a gente tinha a parte de arte lá, a parte de composição, né? Eu era digitalizador, aquelas compose antigas, né? Certo, da IBM, né? IBM Compose. Eu trabalhei um tempão ali, né? Naquela parte. E passei a coordenar a parte de impressão com arte naquele tempo lá, né? Quando você fala os tipos, era porque era na linotipo mesmo, no chumbo, né? E tinha o tipo mesmo nas cachetas, né? Uhum. Você tinha que decorar, tinha uma colmeia assim, né? Com cada caixinha com a letra. Você tinha que decorar para pegar os tipos e formar no componedor, né? A chapa por tipo, né? Para aquelas tiragens de talonário, que era um texto menor, né?
A gente fazia muito lá, no caso, lá na Padrão, a gente fazia muito aqueles ingressos, cinema reunido, Luciano Vanderlei. Uma pessoa daquela época tinha vários cinemas, né? A gente atendia aquela demanda de cinema de João Pessoa, que era em torno dos 10, mais ou menos, cinemas, né? E tinha a parte de clínica, né? A parte de bloco de residuário, receita, tal, né? Aquela coisa, né? Talonário e tal. Então eu comecei a fotografia nessa época. Em Jório já foi uma coisa mais avançada. Jório, você fala Jório Machado. A Interplan já era uma gráfica que já foi trabalhando com offset, já tinha umas máquinas mais modernas, entendeu? Serviço em cores. Pra você ter ideia, em 72 foi impresso na Interplan, eu estava lá, Dom Miss, que era da ANCAR, hoje é Maté, Milton Nobre, que era da ANCAR, hoje é Maté, eles faziam, naquele tempo chamava bico, né? Lá em Jório, né? Ele trabalhava lá e vinha para lá fazer esse trabalho. E Dom Miss fez, na época, com Milton, o primeiro guia turístico da Paraíba, e foi impresso em cores, a policromia, a primeira policromia feita no olhômetro, nem decitômetro tinha na época, foi feito por Dom Miss Corda. Era a capa do guia turístico, que tinha uma cauda da baleia e a foto daquela Edmar Cicilino, né? Edna May, né? Uma Miss, né? Foi Miss do Jangada Clube, né? Naquele tempo, Clube do Solteiro, né? Mas foi Miss Paraíba, não sei, mas foi Miss. E ela era, na época, uma figura símbolo, né? Da beleza paraibana. Beleza paraibana. E ela foi a capa do guia. Eu lembro muito disso, né? Esse guia foi impresso uma quantidade grande, né? Foi o primeiro trabalho em cores que foi feito aqui, feito por Domício Corda, que era um artesão gráfico, cara que tinha noções de fotografias. Com isso ele desenvolveu essa técnica de policromia que eles faziam aqui na época, né? Aí Milton, com aquela sensibilidade artística dele, fez um trabalho que ficou na história. Até um tempo desse eu tinha um exemplar, mas não tem mais, mas foi em 72 isso, né? Então eu acompanhei essas evoluções, né, do processo gráfico, e aqui também a União começou tanto que o jornal, o Offset aqui, a melhor máquina que tinha na época aqui era a nossa, essa Harry Cottrell, né? Na época, 74. Depois o Norte passou também, alguma corrida Paraíba, mas a União foi a pioneira. Como sempre, a União, né? Foi muito pioneira aí. E a gente, naquele tempo, a gente tinha aquela disputa do caderno de resultado do vestibular, para que chegava primeiro, entendeu? E a União chegou muitas vezes na frente do Norte, né? Na rua, com o resultado, o caderno impresso do resultado do vestibular, né? Uhum. Ô, Dijaci, nesse seu trabalho na parte gráfica, você disse que chegou a chefiar a oficina que fazia todo o trabalho que unia artes com a impressão. Uhum. E como foi a evolução? Como foi que você testemunhou a melhoria do equipamento de impressão, a melhoria do trabalho gráfico, até hoje, que a gente vê que aquelas fitas, aquele acabamento, aquele trabalho para você fazer uma retícula, para você fazer algo diferente, um degradê, hoje tudo no computador, bem facinho. Olha, na época tinha dificuldade, né, enorme. A gente tinha que usar a criatividade, né, a experiência dos grandes, né? Eu falo dos grandes, eu cito o Dom Biscorda, o Milton Nobre. Tem outras pessoas que eu não lembro o nome na época que trabalhavam nessa era, mas as máquinas novas ajudaram muito, né? No caso aqui no jornal, quando ele saiu do chumbo, você começou o computador, aqueles antigos, né? E era depois da Compose IBM, passou para se chama Photon, que era aquela tira impressa, né, que você fazia parecia um Telex, né, aquela tira de Telex, né? Era o Cobra, né, aquela ali ele pegava aquelas tiras e já colava naquele... No diagrama. No diagrama, né, você lembra disso, né? E daí fazia ia para fazer o fotolito, né, a imagem, fazia a captação da imagem para gravar a chapa para impressão, né? Já não era mais, era offset, o símbolo offset era desse tempo,
ela chama de impressão a frio, né? A Que frio, chamava. é. Ela era direta, ela partia. A impressão tipográfica, você pegava a folha e imprimia direto na chapa. Na impressão offset, o processo era um pouco diferente. Você pegava a matriz da chapa, imprimia no cilindro, que é uma blanqueta de borracha, Blanqueta de borracha. e da blanqueta para o papel. Pro né? papel. Para essa impressão. Então a qualidade era melhor, a retícula era digamos, aproximada de 100% né? De definição. A foto, entendeu? Melhorou muito a qualidade, né? A offset veio para melhorar a qualidade. E depois veio CTP, que é o que a gente trabalha hoje, né? Que você trabalha com 100% da imagem, né? Aí repare, além desse desenvolvimento tecnológico na impressão, teve o desenvolvimento tecnológico na pré-impressão com as artes gráficas, os computadores se tornando cada vez mais essenciais digamos assim, na criação, na definição dos cenários, na definição de cores, na seleção. E você testemunhando todo esse processo. Acompanhei, eu estava aqui, né? Depois eu fui para a parte comercial, né? Mas fiquei um pouco distante, mas estava sempre presente, acompanhando o processo, né? Eu fui trabalhar o que eu faço hoje, né? A parte de custo, né? Da parte comercial, na gerência de mídia impressa, né? E o CTP, que chamava Compute to Plate, que é o processo de computador direto para a chapa, já era diferente do filme, a qualidade é melhor porque você não perdia. Você pegava uma imagem, aí você digitalizava e ia direto para a chapa. Não passa pelo filme, né? Antigamente você fazia o filme, do fotolito, depois de fotolito gravava a chapa, tudo isso você perde qualidade, né? No CTP não, no CTP você já faz direto, você já joga direto para na pré-impressão. Hoje ela funciona dessa forma, você pega o arquivo, já tudo prontinho, né? Tratado e tal, e joga para a gravação, né? Da chapa, e da chapa vai para a impressão, né? Por conta disso, você tem uma qualidade melhor de impressão. Eu já tenho digitais, já direto na máquina, né? Na impressora, não passa nem por chapa mais. Para tiragem pequena hoje, você já tem o processo digital, que é um processo que dispensa até a chapa, né? Entendeu? Aí você já tem impressoras que ela faz como uma copiadora moderna, entendeu? Para pequena tiragem, você já trabalha com isso. Você, dessa área técnica, de pré-impressão, de gráfica, você migrou, você inclusive fez referência agora há pouco, para a área administrativa, cuidando de custos e tal, e você chegou inclusive à diretoria comercial da União também, não é isso? Isso. Antes eu tinha sido gerente comercial no governo de Maris, né? Que até Tamar foi diretor aqui também, né? Foi de Ronaldo. Itamar Cândido. E eu fui de comercial, um período de comercial, depois, antes no governo de Braga, em 83, eu tinha terminado a faculdade, né? Aqui, na União, de que aqui eu concluí naquele tempo o segundo grau, que era o ginasial, fiz vestibular trabalhando aqui na União, concluí o curso de administração em 1980 na UFPB. E em 83, no governo de Wilson Braga, eu fui convidado para a diretoria comercial daqui. Na época era presidente Deoclésio Moura, diretor técnico Milton Nobre, diretor administrativo Ivan Trevas e eu, diretor comercial. Até 84, houve uma mudança, né? A União passou, naquele tempo era economia mista, da empresa mista, SA. Aí depois teve um problema trabalhista, então um déficit aí, e estava para ser leiloada a União para pagamento de demandas que tinha aí trabalhista, né? Que havia de gestão interior que não estava sendo paga. Aí estava, eu lembro até que tinha um processo de penhora, que pegaram essa impressora nova, o Cotrel, né, a rotativa, e ela estava para ser leiloada. Aí, na época até foi Rudolf Witter, né, que era procurador do Estado, né, e Rudolf, com a equipe dele lá da jurídica, eles conseguiram
Evitar evitar através de uma manobra que eles fizeram, usando o decreto-lei 200 da época, que permitia criar essa empresa de regime especial. Que regime especial é um híbrido entre a autarquia e a empresa pública. Aí criaram esse regime especial e os bens da União passaram a ser do Estado patrimônio impenhorável. Do Estado, impenhoráveis, porque são Então, indisponíveis. a manobra evitou que fosse leiloado. O Correio da Paraíba já estava para vir para comprar, eu lembro disso aí. Né? Aí houve essa manobra, então a União passou a regime especial, com todo o quadro decidido pela Secretaria da Administração. Ela não tinha patrimônio, passou a ser do Estado. A gente passou até a ser superintendência, né? Como ela passou. E agora, com a evolução, houve a reforma administrativa e passou a voltar a ser empresa pública, né? Agora é empresa pública, né? Mas eu acompanhei tudo isso, tanto trabalhando como funcionário normal, na parte da etapa custo, gerência comercial, fui gerente da gráfica, entendeu? Depois diretor comercial, e hoje eu continuo aqui fazendo o que eu sempre gostei de fazer, que é fazer orçamento, né? Atender a parte comercial, os clientes, as pessoas, né? Dijaci, nesses períodos assim, que lembranças você guarda e que você, por exemplo, gostaria de destacar? Você fez muitas amizades, você testemunhou essa evolução tecnológica toda no processo gráfico, enfim, como você vem retratando, mas alguma coisa marcou, uma edição especial de um livro, um atendimento a uma demanda de alguma secretaria? Porque, por exemplo, a gente sabe que a União hoje ainda imprime cadernos para a Secretaria da Educação, né? Então é uma grande, digamos assim, uma grande iniciativa, um grande trabalho. E o que é que você se lembra assim nesse tempo todo que marcou na sua memória, que teve sua contribuição e que você acha que marcou, foi importante para a União como empresa, como autarquia? Olha, você sabe que são 48 anos, né, para a memória, vai lembrar, mas eu tenho algumas coisas que marcam a gente, né? Uhum. Por exemplo, quando eu assumi a diretoria comercial no governo Braga, ele ajudou muito a União nessa parte. Ele colocou a Secretaria da Educação para fazer os impressos. atender os impressos da época, que eram os cadernos escolares. Ele distribuía cadernos, um kit com cadernos, e esses cadernos foram impressos em grande escala aqui da União, eram milhões de cadernos que fazia. Então, na época, a gente usava a marca do jornal, a empresa do jornal, para imprimir esses cadernos. O papel era comprado aqui na Paraíba, a empresa Compel que tinha aqui, né? Fornecia, passava a comprar esse papel aqui na Paraíba. Então, tem um negócio interessante. No governo de Wilson, as empresas da Paraíba, elas tinham a vantagem de vender até 10% mais caro, podia ser comprado aqui na Paraíba. Essa é uma licitação. E as empresas aqui conseguissem um preço até 10% mais caro, eles davam preferência a fazer aqui no estado da Paraíba. Porque tem podia fazer hoje, mas... Então, isso, a gente conseguiu botar a gráfica para funcionar. A pleno vapor, plena capacidade. A gente tinha aí 20 pessoas, só na parte de acabamento, trabalhando, né, na parte de mão de obra, né? Dobra, castelamento, dobra, né? Grampo, tal, corte, tal. Foi uma época que marcou muito, que a União tinha uma receita muito boa, porque os preços também da época que a gente fazia, não tinha concorrência, então o preço para ganhar dinheiro mesmo, se o caderno custasse ganhando R$2, cobrava 3, 4, entendeu? Então, isso aí foi uma época, foi comprado também uma máquina que hoje tem ainda rodando aí, a Hot Speed bicolor, folha inteira, que na época ninguém tinha aqui na Paraíba. Então, a União uma empresa grande, competitiva. E o jornal, que na época o editor era Nonato Guedes, o chefe de redação era Antônio Costa. O Jornal União teve
marcou presença na época como um grande jornal, né? Ele tinha uma linha editorial aberta, né? Ele falava da oposição lá no governo, né? E a parte comercial funcionou, né? Ele estava instalado lá na Biblioteca Pública do Estado da Paraíba, fui para lá, o jornal, a parte comercial e a redação era lá, né? A estrutura boa, né? A gente tinha os cadernos especiais, tinha o Pirralho, que eram suplementos, né? A Corrida das Artes, tinha o Jornal da Terra, que era um suplemento agrícola, né? Que na época era. Então, esse conjunto de suplementos, né? Eles eram atrativos de venda. Tinha um caderno, o Classe 1, caderno imobiliário, tinha também na União, o jornal tinha. Não, no domingo a gente conseguia bater o norte aqui em venda avulsa. Conseguiu que o norte era... Era a grande referência, né? É porque esses cadernos ajudaram muito, deram impulso entendeu? A qualidade editorial do jornal, entendeu? Tinha uma equipe boa, Nonato, com o pessoal dele e tal. A gente fez um grande jornal, né? Isso aí marcou muito, né? Entendeu? E eu tenho orgulho de ter participado desse projeto, né? Como diretor comercial. E a União teve uma época muito boa, né? Até esse período aí. Depois a gente teve outras coisas. Eu nessa parte de atendimento ao cliente, eu lembro de uma pessoa que marcou muito. Era Eduardo Martins, historiador, que tinha uma biblioteca maravilhosa, né? No, foi meu vizinho lá em Jaguaribe. Os livros dele eram publicados aqui na União. Eu lembro dele, vinha muito aqui, eu lembro demais dele, né? Ele teve uma produção cultural muito, né, forte na época. Ele era conhecido como um grande historiador, né? Eduardo Martins. Tinha Carmita Coelho, de Miranda Freire, a mãe desse Carlos Coelho, que hoje é juiz do trabalho, desembargador federal do trabalho. Pronto. Ela morava ali na Lagoa, quase frente do Cassino da Lagoa, e ela publicava muitos livros aqui, Uma Senhora Bonita, né? Ela fez um livro sobre a Praça Bela Vista, a mansão da Praça Bela Vista, ela fez tudo isso aí, né? Que foi feito aqui com a gente, né? Aí figuras assim que marcaram a gente, como Natanael Alves, Zé Souto, né? Que foram ex-presidentes, né? Presidente daqui, o Barretino. Antônio Barreto Neto. Deodete Leitão, pai de Rui, também passou por aqui. Gonzaga Rodrigues, nem se fala nem quando é a pessoa, né? Então a gente teve essa convivência, está na minha memória, né? Com pessoas que eu aprendi muito com ele. Luiz Augusto Crispim, que era na época o secretário de comunicação Você já estava aqui quando a União cometeu aquele erro de primeira página, né? Que anunciou que o presidente ia ser Orlando Gás, ou quando na verdade o escolhido tinha sido Ernesto Gás, né? Não, ali foi com Bill Ramos, né? Eu não estava aqui, eu vim logo depois. Foi no governo de João Agripino, se não me engano, não? Não, foi no governo de Hernando Sátiro. Né? Hernando foi, mas foi no começo de Hernando. Foi, mas eu perguntei porque esse é um momento histórico que muita gente que já passou aqui por essa mesa, né, nesse projeto de Memória da União, muita gente se referiu a isso aí. Eu pensei que como você... Não, mas quando eu cheguei aqui, eu estava na época, estava lá em Jó, na Interplan, quando aconteceu isso, mas logo depois eu vim para cá. Porque a diretora era Luiz Crispim, né? E eu sei que quando foi nomeado o Gás, né? Aí a manchete era para ser Ernesto e foi Orlando, né? Que foi, parece que, general aí do Banco de Engenharia, primo né? Porque deu uma repercussão, né? Foi a barriga nacional, né? A barriga foi conhecida, né? Também foi imediato, a Hernando agiu e demitiu, né? O secretário, eu acho que era Noaldo Dantas, tal, o secretário de comunicação. Crispinho era o presidente da União, alguma coisa assim. Secretário de extraordinário de comunicação naquele tempo. Exatamente. Eu conheci muito, tanto lá na Interplan, o guia turístico foi da época dele, ele era secretário de comunicação, ele era muito amigo de Jório. Depois foi para Alagoas e lá faleceu lá, né? Fez carreira lá né? Dijaci, você algumas vezes fez referência à capacidade da União, que era a maior gráfica, tinha recursos que as outras não tinham na época. Mas hoje, nesse tempo todo, a União parece que ficou um pouco para trás, né? Tem muita gráfica
que é top de linha aqui na Paraíba hoje, né? Verdade, ela chegou a ser uma das melhores gráficas da Paraíba, eu falei, né? Chegou a ser uma das melhores gráficas. A parte gráfica da União era as outras gráficas, né, se vê privada é diferente, né? A evoluir mais rápido, né? A exemplo da Santa Marta, a JB, entendeu? Essas gráficas conseguiram crescer muito. A União teve alguns problemas, né, de investimento, né? A gente ficou A empresa pública depende muito, né, da burocracia, né? Teve uns problemas aí que ela não conseguiu acompanhar essa evolução. Mas hoje ela continua atendendo às necessidades básicas, né? Atende. A União dela, ela cresceu muito na parte de pré-impressão, tem hoje CTP, né? Na parte de acabamento gráfico deu um salto muito importante, né? Com máquinas de cola de primeiro mundo, corte e tal. O que não foi, o que não acompanhou foi a parte de impressão, né? E eu achei até que houve um certo equívoco na hora desse projeto, né? Eu não participei do projeto, mas eles investiram na entrada, que é para impressão, e na saída, que é acabamento. A parte de miolo de priolo continua com máquina mono e bicolor. Né? Hoje usa máquina 4 cores, né? Ela ficou um pouco mais. Ela está voltando a modernizar o parque para se tornar competitivo. É um projeto que foi elaborado na gestão agora de Nana H6, né? E a gente se cobrou, né? Porque como eu trabalho na parte de atendimento público, nessa parte comercial, a gente vê que na parte de impressão a gente deixa um pouco a desejar em alguns trabalhos de qualidade por conta das máquinas. Né? E até encarece o produto, né, Jaci? A tecnologia hoje ela tem um custo hora bem melhor em relação ao nosso processo aí, que a máquina antiga ela trabalha com produto mais caro, chapa mais cara, tempo de impressão, a máquina 3.000 por hora, a máquina 15.000 horas, tudo isso. A própria produção até chegar na chapa, né? Você tem alguns problemas aí que encarece custo, né? Para a gente ser competitivo, a gente tem que investir nessa parte, né? A parte de impressão, né? Isso aí já foi comprado, já foi licitado, está para chegar aí. Uma impressora 4 cores, formato meia folha, com recurso até para verniz, e mais uma plastificadora, máquina de laminação, né? Que a gente não tem terceiriza, né? Com isso aí, eu acredito que a União vai conseguir voltar a ser competitiva tanto de qualidade como em entrega de material, em prazo de entrega, né? A gente tem atendido hoje muito livro, a impressão de livro, né? A gráfica tem, a editora, né? A editora ela tem dado uma resposta e melhorou com essas marcas novas que foram adquiridas 5 anos atrás, essas máquinas de acabamento e máquinas para impressão. A gente tem uma qualidade muito boa na parte de livro. A gente faz livro hoje para competir com qualquer gráfica hoje, entendeu? Que a gente tem o que vai melhorar mais ainda é a gente vai passar a atingir um outro nicho, que é as agências de publicidade, que eles exigem mais qualidade na parte de material de divulgação, né? Porque com máquina de 4 cores você não tem condições de fazer um trabalho para competir com essas outras gráficas que tem aí, Santa Marta, JB e tal. E isso é um mercado que a gente não entrou ainda por conta disso, né? Mas essa parte de livro, que não depende muito, livro é preto e branco, essa capa colorida e tal, essa parte de livro, a gente revista, impressa, a gente tem atendido muito bem, então melhorou muito essa procura, né? A própria qualidade que a gente está oferecendo na parte tanto a parte de acabamento, né, como na parte de impressão mesmo,
Aí fez com que a procura aumentasse muito nesse lado. A gente hoje trabalha a gráfica hoje trabalha com, assim, digamos assim, 40%, 50% é mais para atender livro, né? O governo do Estado... Sim, era essa a próxima pergunta. O governo continua sendo o principal cliente? O governo do Estado ele continua sendo... 80% da nossa demanda é o governo do Estado, né? Nós firmamos agora, no final do ano passado, um convênio com a Secretaria de Educação para atender toda a demanda de material gráfico da educação, né? É um contrato algo em torno aí de 7 milhões de reais e já está sendo atendido, né? A parte de livro, vai entrar alguns cadernos também, agendas, cartilhas, entendeu? Esse é um trabalho que está dando um volume tanto de recursos, de dinheiro, como da gráfica de produção. A gráfica está trabalhando hoje... Capacidade plena, né? Ela está trabalhando hoje com 100% da capacidade, e, às vezes, à noite a gente tem que entrar para atender, né? Dejaci, você falou aí que as máquinas vão proporcionar à União mais competitividade, mais modernidade, mais qualidade no produto. Você acha que o produto gráfico ainda tem muito futuro? Eu digo isso a partir do que a gente vê na internet, né? A disponibilidade de todos os dados e, inclusive, de informação, de livro, tudo digital, né? Eu acho que a gráfica em si, ela sofreu muito com essa influência da internet, né? Você vê que você não tem mais aquelas tiragens grandes, muita coisa você usa a digital, né? O processo, as mídias sociais. Então, para sobreviver não está fácil, né? A União tem essa vantagem que ela tem o governo do Estado, mas as gráficas particulares têm que ser enfrentado o problema. É tanto que hoje a gráfica o setor gráfico ele migrou para a parte de embalagem, entendeu? O que você produzia, você tinha um faturamento numa gráfica, conversando com o JB, conversando com o diretor de lá, esse pessoal que foi, todos foram amigos meus que fiz de gráfica. Uhum. Aí ele disse o seguinte: a gente tinha um faturamento de 70% de impresso, a parte de impressos convencionais, né? Folha, cartaz, aqueles jornaizinhos de... Boletins de sindicato. Do supermercado. Panfletos, né? Panfleto. Aí, e 30% era de embalagem. Aí inverteu. Hoje a gráfica está trabalhando com 70% de embalagem e 30%, quer dizer, a queda que houve na parte da procura na produção mesmo de impresso, né? Então, é tanto que fechou muitas gráficas aqui. Quem não se modernizou, não conseguiu acompanhar esse processo de modernização tecnológica, aí ficou a mercê, né? Ficou fora. As gráficas pequenas caíram. Então, hoje só tem de João Pessoa o quê? Antes você tinha 20 gráficas em uma pessoa trabalhando. Hoje você tem Santa Marta, JB, Moura Ramos ainda sobrevive, as gráficas pequenas praticamente fechadas. Tem birô de impressão, algumas coisas e tal. Mas gráfica grande mesmo é JB e Santa Marta. E é a União que tem esse nicho no governo, né? Que beneficia a empresa, sempre tem serviço, tem a demanda e tal. A gente não produz mais ainda porque, eu falei, né? Precisa melhorar e agora vai chegar a máquina e vai conseguir melhorar, né, a nossa produção. Mas é difícil para gráfico, não está fácil, né? Concorrer com a internet, né? Não se acaba. O livro impresso ele não vai morrer, ele vai ter. Você acredita nisso, de que o livro impresso eu sou do cheiro da tinta, de estar folheando ali e tal. Eu leio na internet, mas eu acho mais cômodo para mim o livro impresso. E ele acho que ele vai sobreviver, ele não vai ter um sobrevida ainda. Acho que ele não vai se acabar logo, não. Né? Uhum. O jornal impresso ficou inviável, né? Você trabalhar com jornal impresso por conta do custo, exemplo, né? Do que você citou aí das gráficas, que hoje uma pessoa só tem... reduziu muito o número de gráficos, e jornal impresso, a Paraíba toda só tem um. Exatamente, a União. É a União, entendeu? E eu acho que a União, ser único, ela ainda tem um espaço para se manter. Entendeu? Porque e um papel histórico, né, Jaci? Vai se manter, não vai, acho que não vão fechar a União logo, não. Ainda vai demorar um pouco, né? O Diário Social,
quanto do impresso. Tem impresso e online, né? Das duas versões, né? Mas para você iniciar hoje com o jornal, não tem condições de manter mais. Você não tem condições de manter. Não é um negócio mais viável, né? Não. E nem politicamente falando, né? Porque primeiro os jornais, eles não ganhavam, digamos assim, que eles não fossem rentáveis financeiramente, mas havia a rentabilidade política, né? O dono do jornal, o empresário, era uma pessoa importante. Hoje... A velocidade da informação. Você pega um jornal, a notícia é em tempo real, né? Você pega uma notícia que você pega hoje para jogar amanhã, o cara está vendo na mesma hora hoje aqui, o que você vai ver amanhã ainda, né? Não tem como ela acompanhar essa tecnologia, né? Dijaci, e como é que você vê, por exemplo, a questão da evolução do material na gráfica em relação à preservação do meio ambiente, porque também houve essa preocupação e isso ocorreu muito nessa época, né? Primeiro aquelas tintas, o chumbo mesmo do linotipo, quer dizer, tudo isso foi sendo levado em consideração e hoje os produtos, né, já não são tão poluentes quanto antes. Há necessidade de um projeto de engenharia, né, para tratar Você tinha, na legislação trabalhista, tinha a insalubridade, que era para proteger, era uma espécie de proteção àquele pessoal que lidava diretamente com esses produtos químicos, né, na época, né? Que era muito forte, você tinha que trabalhar com tinta, trabalhar com chumbo, entendeu? Então se distribuía leite para você tomar, porque o efeito para cortar o efeito nocivo à saúde, né? Esses produtos químicos, a tinta era uma química mais, né? Hoje ele já trabalha com tecnologia que é menos agressiva, né? Hoje a tinta hoje nas máquinas modernas elas são abastecidas direto já para o tinteiro. Você não vai mexer tinta mais, vai espalhar com aquela espátula, você não vai revelar uma chapa com aquele químico, aquela química que você usava no trapo, né? Aquela coisa cheirando aquilo. Tudo isso melhorou muito, entendeu? Aproveitamento de resíduos sólidos, tem programa para a produção do meio ambiente, né? Que contribui muito para isso aí, né? Você hoje trabalha com um setor a partir de informática e tal, você não tem contato com, né? A pré-produção toda né? Você bota uma chapa para revelar, lá da sua sala você joga lá para a máquina de processador de chapa. Ela não usa nem químico, ela processa, hoje o processo de gravação, CTP, né? ela já está pré-sensibilizada e já revelada lá no setor, sem aquele, por exemplo, você está pegando a chapa e gravar e revelar na mão, né? E botar revelador fixador, né? Não tem esse contato mais, né? Então, diminuiu muito essa parte. E os próprios produtos que constam na chapa e que constam nas tintas, a composição deles já não é tão agressiva para o meio ambiente, né? Então, cuidado, né? Evoluiu muita tecnologia nessa parte aí, né? Aí você hoje revelava a chapa, tinha que passar aquele líquido para tirar o excesso, tudo isso era contato direto que você tinha. Hoje e era manual, né? A chapa chegou lá, colocou na máquina, coloca a tinta lá no tinteiro, a máquina moderna vem lá. E você imprime, o cara fica lendo aqui, a máquina lá trabalha com roupa branca, né? E antes era uma coisa. Você tinha que ter um equipamento para ir, máscara, tá? Isso houve uma evolução muito grande nessa parte aí, né? Você, com esses seus 48 anos de experiência de trabalho na indústria gráfica, acredita no futuro da indústria gráfica? Eu digo a você que eu acho que ainda devo ter uma sobrevida ainda mais um. Mas ainda vai testemunhar muita revolução. Testemunhar muita revolução. Eu acho que não vai ser coisa de se acabar. Não, vai sobreviver. Vai haver novos avanços, como está chegando aqui as impressoras digitais, né, que já são um custo bem mais barato. Aí vai conseguir competir com essa parte de mídias sociais, né? Novas formas de plataforma de comunicação, e a gráfica ainda vai sobreviver até por tempo ainda. Viu? O elemento humano ainda vai ser fundamental, como ainda é hoje na gráfica, ou você acredita que ela vai evoluir também para a inteligência artificial, de maneira que daqui a pouco não vai ter mais gente trabalhando
com gráfica. A gente vai ter, agora vai diminuir muito, né? Porque você acha que a tendência hoje a subtração de mão de obra, infelizmente, o sistema capitalista, ele não prioriza muito, não. Mas a inteligência humana ainda vai ter uma participação forte pela frente ainda, né? Não vai deixar de ter, não, né? Vai ter. Dejaci Araújo, há algum fato, alguma lembrança que você gostaria de destacar, além de tudo isso que a gente já conversou? Ou você contou o que tinha que contar mesmo? Lembrança muito forte. Heitor Falcão, o H. Ivonaldo Correia, foram grandes, né, colunistas sociais da época, né? Tem que falar aí Sônia Yost, né, depois de Heitor, né? E agora tem o pessoal mais novo, né, Bela Jurema, pessoal. Então o código social sempre foi muito forte na imprensa paraibana. Achei que esse pessoal fizeram história, né? Continua ainda, apesar de... Mas a minha lembrança maior, as coisas que mais me marcaram foi a convivência que eu tive com essas pessoas que me ensinaram muito, né? Eu citei aqui o Gonzaga Rodrigues, o Newton Nobre, que foi uma lenda na parte, era um artista completo, né? Na criação, né? Milton na criação. O Newton era referência, né? Ele foi um cara que marcou história mesmo. Né? Trabalhei com o Milton a minha vida inteira com o Milton, eu sei da capacidade dele. Genial, né? Milton, né? Né? Aí você vê um Luiz Augusto Crispim, um Gonzaga Rodrigues na literatura, né? Um Natanael Alves, né? Um Barreto Neto, que era cinema, aquela coisa. Né? São pessoas que marcaram a minha, né? Agnaldo Almeida, né? Tem pessoal jornalista que, Donato Guedes, esse pessoal, Alarico, né? A lenda também, né? Sempre aqui com a gente, né? Você, e aí vai, né? São pessoas que a gente tem na memória que a gente aprendeu alguma coisa, né? Com eles, né? Jaci, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Memórias da União. A todos, meu muito obrigado e até a próxima edição.